cantar mais uma canção, exaltando o nome do Senhor, declarando que Ele é exaltado sobre toda a terra, sobre todo o céu, há de continuar sendo adorado por cada um de nós. A sua adoração, a adoração do seu povo. E mais uma vez, com mais uma canção, nós vamos adorar o Senhor cantando, e para além disso você vai demonstrar a sua gratidão ao Senhor, trazendo aqui o seu dízimo, a sua oferta. E nós temos falado sempre sobre a generosidade, e hoje eu queria usar uma palavra diferente da generosidade, mas a espontaneidade. Isso precisa partir do seu coração, né? Não como uma lei imposta a você, faça isso uma ordenança. Mas em seu coração deve existir o desejo de contribuir. Em seu coração deve existir o desejo de se libertar daquilo que mais nos prende. Na semana passada eu disse isso. Hoje nós corremos o dia, todos os dias, todas as semanas, em função de uma só palavra, dinheiro. Em função de uma só coisa. Os nossos trabalhos, os nossos estudos, tudo sim é motivado por isso. Mas hoje eu gostaria de falar com você para que a espontaneidade exista em seu coração. Para que você, diferente do mundo, né, como um cristão, como um salvo, separado, entenda que é um privilégio que você tem de contribuir para que a obra do Senhor avance. E você sabe que nós trabalhamos sempre da maneira mais transparente possível. Essa igreja é assim, nós temos a alegria de servir a esta igreja, né, e de contribuir para que essa igreja continue a crescer. Então, enquanto cantamos, você vai adorar o Senhor também dessa forma, com espontaneidade no seu coração, no cantar, mas no contribuir, no servir, nessa outra forma também de adorar o Senhor, com aquilo que Ele coloca em suas mãos, aquilo que tem abençoado a sua vida, o sustento que tem sido presente a você e a vida da nossa igreja também. Então, enquanto você canta, você pode vir à frente, trazer o seu dízimo
e a sua oferta com gratidão, Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, tem sido bom com a nossa igreja. Agraciado e nos abençoado. Ao tempo do Senhor tem chegado em nossas vidas as bênçãos advindas dos céus, ao tempo do Senhor. E nós queremos nessa manhã dar graças ao Senhor por isso, porque o Senhor tem sido presente, como sempre foi em nossas vidas, na vida da nossa igreja. E nessa manhã, com muita gratidão em nosso coração, pedimos isso ao Senhor. Brilhe em nós, brilhe em nosso coração, brilhe em nossa vida. Ó Deus, que vivamos de maneira digna do Teu Evangelho, que vivamos, ó Deus, de maneira digna do Teu sacrifício por cada um de nós naquela cruz. Que possamos brilhar, ó Deus, a luz do Senhor que habita em cada um de nós. Continue falando aos nossos corações essa manhã. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Já estou antecipando o culto da noite.
À noite eu já não vou dar nenhuma saudação à igreja. Muito bem, bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura e continuar o nosso estudo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 31. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 31. E vamos ler até o finalzinho, 31 e 32. Amém? Todo mundo achou? Amém? Muito bem. Vamos orar. Pai Santo, te damos graças por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela manhã de ensino que nós já tivemos. E mais uma vez te pedimos a tua iluminação, Senhor. Que o Senhor possa falar não apenas à nossa mente, mas que o Senhor também possa, de uma maneira muito profunda, falar também aos nossos corações. Imprime essa palavra no nosso coração, Senhor, para que a gente não peque contra Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor, dai-nos a Tua palavra. Por meio de Jesus oramos. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz, verso 31, carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos numa série de reflexões acerca daquilo que nós temos chamado de igreja sustentável. E nós estamos convencidos que, para que essa igreja seja de fato sustentável, ela precisa balizar a sua experiência comunitária, a sua vida cristã, que inclusive extrapola as 4 paredes dessa igreja. Nós precisamos, portanto, balizar a nossa vida na palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é o nosso guia. Os reformadores vão se referir à palavra de Deus como sendo a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, Deus nos insta, Deus nos estimula, Deus nos ordena, não apenas a conhecermos a sua palavra, como também sermos praticantes dessa palavra. E é justamente essa ênfase que o apóstolo Paulo dá na sua carta aos Efésios, a partir do capítulo 4. Como nós temos aprendido, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos expor o evangelho da graça de Deus. Ele vai nos dizer de uma forma muito clara acerca daquilo que Deus fez por nós. O Deus que veio a esse mundo, se encarnou, morreu, ressuscitou, para que por meio dele, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pudéssemos ter vida. Então, notem que a salvação pertence ao Senhor. É Cristo que nos salvou. Nós de nós mesmos não temos nenhuma virtude, nenhuma capacidade de responder de forma positiva à vontade de Deus. Porque todos nós nos extraviamos, todos nós fomos rebeldes, todos nós pecamos. E nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e entregues às nossas próprias paixões. Mas o que Deus, em sua misericórdia, fez, gente? Deus, em sua misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós recebemos uma nova vida de Deus em nós. E Deus fez habitar em cada um de nós o seu Espírito.
E agora que nós somos ressuscitados dentre os mortos, ressurretos dentre os mortos, Deus nos ordena que nós possamos viver uma vida ressurreta. Uma vida que agrade ao Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os dominadores das trevas, segundo o príncipe da maldade, éramos por natureza filhos da ira, como também os que estão longe de Deus ainda são, mas Deus, por causa do seu infinito amor e misericórdia, nos deu, e por conta da sua graça, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas aí Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, no verso 10 do capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer o seguinte: nós somos agora feituras de Deus. Agora nós somos novas criaturas de Deus. E nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus ordenou que nós, de antemão, andássemos nela. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que as obras não podem nos salvar, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos salvos por causa do sangue da cruz de Jesus. Mas, depois que nós recebemos o seu Espírito, depois que nós somos ressuscitados dentre os mortos, Deus nos dá uma vocação, gente. E que vocação é essa? De vivermos e praticarmos as boas obras. Agora, o crente responde com fé a essa salvação, praticando boas obras, se santificando. Isso é fé, meus irmãos. A fé é justamente nós cremos que nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus. Mas agora essa fé também nos estimula, depois que nós conhecemos a Jesus e somos habitados por seu Espírito. É um ato de fé também, quando eu e você nos esforçamos, e essa é a palavra, nos esforçamos para agradar a Deus. A santificação é obra do Espírito, mas, ao mesmo tempo, ela insta para que nós nos esforcemos para ser santos. Quando nós operamos e cooperamos com Deus no processo de santificação, nós estamos demonstrando que, de fato, nós somos salvos. Porque a gente pode dar de ombros e dizer assim: ah, eu sou fraco mesmo, pastor. Já que eu sou pecador e fraco, eu vou me entregar ao pecado, porque eu sou fraco, é da natureza humana cair. Então eu vou continuar na minha vidinha ali, medíocre, e escravo do pecado mesmo, e Deus, por sua misericórdia e graça, entende a minha fraqueza, entende o meu pecado, entende as minhas inclinações, e Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, então Ele vai me aceitar e vai me salvar a si mesmo. Mas o que nós entendemos da palavra de Deus absolutamente não tem nada a ver com essa indolência, com esse sono, com essa letargia, com essa preguiça espiritual de não lutarmos contra o pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que agora que nós fomos nascidos de novo, nós precisamos nos esforçar para ser santos. A graça é sinônimo, é o contrário de merecimento, mas é sinônimo de esforço. Porque eu recebi a graça de Deus, agora eu vou me esforçar para que essa graça seja eficaz em mim. É por isso que no capítulo Paulo começa o capítulo dizendo assim, uma ordem para mim e para você: vivam de maneira digna da vocação de vocês. Vocês não têm outra escolha, povo de Deus, filhos e filhas de Deus, nós não temos outra escolha. Deus não nos dá alternativa. Não existe aquela figura do crente carnal, do crente que é crente, mas não é muito crente. É crente, mas é aquele crente dominical. Não existe isso, gente. Ou nós somos radicalmente filhos de Deus, e amamos a Deus e a sua palavra, e lutamos contra o pecado,
e anelamos e desejamos ser santos, ou então nós não somos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam viver de forma digna da vocação que vocês receberam. Uma vez que Cristo morreu por vocês, uma vez que a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue derramado, a sua rude cruz, é uma realidade na sua vida. Uma vez que você confessa que você crê no ressurreto, agora você precisa viver em novidade de vida. Precisa viver de maneira digna da sua vocação. E no capítulo 4 em diante, Paulo vai responder essa clássica pergunta. E agora, diante dessa graça, como nós vamos viver? O que Deus espera de nós? Qual a expectativa de Deus para essa nova comunidade que foi fundada a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Quais são os sinais, para usar uma expressão aqui do John Stott, dessa nova sociedade? Aí nós estamos caminhando desde o verso 25, dizendo que essa nova sociedade, Paulo aqui tem em vista Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, o decálogo. Ele vai dizer, olha, você deve abandonar a mentira. Você deve agora falar a verdade com o seu irmão. Você não pode ser duas caras, você tem que ser inteiro nas suas relações. Ele vai dizer também que nós não devemos mais ficar irados. A ideia aqui é de revanchismo. A ideia aqui é de tomar o lugar de Deus. Ele vai dizer, não fiquem irados. Aliás, quando vocês ficarem irados, vocês não devem pecar. Ou seja, a ideia de que vocês não deem lugar à ira, aliás, não deem lugar ao diabo se irando, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque senão você se torna assassino do seu irmão. Verso 28, Paulo vai dizer, aquele que roubava, agora não pode roubar mais. Nós vimos isso na semana passada de forma bem demorada, dizendo que agora nós não podemos roubar do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, aquilo que pertence a eles. Seja o tempo, seja a fidelidade, seja o amor, nós temos que tomar cuidado com isso. No verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer, cuidado com aquilo que sai da sua boca. A sua palavra pode destruir as pessoas, então não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Essa palavra suja no grego é sapros, a ideia de podre, algo apodrecido. Paulo vai dizer, cuidado, quando você for abrir a boca, um conselho proverbial, não abra sua boca muito, abra pouco a sua boca, fale pouco. Esse é o princípio da sabedoria. Ficar com a boca fechada, o provérbio vai dizer que até um tolo é tido como sábio quando ele se cala. Então, aqui um conselho para nós, um parênteses interessante. Irmão, fica com a boca fechada. Evite falar. Mas, se você for falar, fala com sabedoria. Fale o que é útil. Não fica igual uma metralhadora, falando, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é assim? E aí, se fosse só bom dia a cavalo, estava bom. Quando a gente dispara a nossa metralhadora e fala sem pensar, a gente acaba produzindo sapros, destilando podridão, destilando ofensas. Isso dentro de casa, nas relações familiares, nas relações comunitárias. Cuidado quando a gente for abrir a nossa boca. Quando você estiver na mesa da sua cozinha, cuidado com aquilo que você vai falar. Seus filhos estão ouvindo. Não é assim? O pastor Márcio Valadão da Lagoinha tinha uma expressão que ele dizia assim, de forma brincalhona, né? Tem irmãos aqui, eu sei, com aquela vozinha dele mansa, né? Que ele tem uma voz muito assim mansa. Aí ele fala assim, tem irmãos aqui que eu sei que quando chega em casa, em vez deles comerem frango e
e tal, eles almoçam a vida do pastor. E fala mal do pastor, né? E tem um apetite para falar mal da vida do irmão. E fica comendo a gente lá na mesa, em vez de cuidar da sua boca, a gente fica falando aquilo que não deve. Então, cuidado. Paulo vai dizer, cuidado com a sua boca. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas se você for abrir a sua boca, ela possa produzir graça, transmita graça para aqueles que a ouvem. E aqui no verso 31, Paulo vai fazer as suas considerações finais acerca dessa nova sociedade. Ele vai dizer o seguinte, alguns mandamentos, né? Todos os verbos aqui estão no imperativo, então é uma ordem paulina. No verso 31 ele vai dizer, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Aqui ele tem em vista a comunidade. Ele vai dizer que não haja entre vocês nenhuma amargura. Interessante, irmãos, porque a amargura é algo do nosso coração. Você não vê a amargura andando por aí. É algo que a gente cultiva no nosso coração. É algo que brota lá dentro da gente. E o que Paulo está dizendo? Olha, não permita que a semente da amargura caia no seu coração. Que fique lá, sendo incubada, sendo gestada. Que fique lá, fermentando. Sabe por quê, gente? Porque primeiro vai fazer mal para você. Um coração amargurado é um coração infernizado. Um coração amargurado é um coração que não consegue olhar no olho do irmão ou da irmã. Quando a pessoa está amargurada, ela toma veneno e ela quer que o outro morra, mas é ela que está se envenenando. Paulo está dizendo, olha, que não haja entre vocês nenhuma amargura. Ele está dizendo o seguinte, que quando essa amargura está fermentando no nosso coração, inevitavelmente ela vai explodir no meio da igreja. Ela vai sair do coração. Ela vai sair pela nossa boca. Ela é porosa, ela vai sair pelos nossos poros. Ela vai refletir nas nossas atitudes. E aí ela vai estar andando no meio da igreja. Ela vai estar entre nós. Irmãos, não tem nada mais envenenado do que uma igreja amargurada. Uma igreja onde os irmãos cultivam amargura no coração contra outro irmão. Isso é um inferno. O irmão senta no banco e não consegue olhar para o irmão que está ao seu lado. Por quê? Porque está com o coração amargurado. E isso contamina o nosso louvor, gente. Às vezes a gente reclama, não é? Eu cheguei na igreja hoje e o louvor não está muito legal, a igreja está muito fria, a pregação não está falando nada comigo e está tudo muito truncado. Às vezes é problema com o ministro de louvor mesmo. Às vezes o problema é do pessoal do Ministério de Louvor que está cantando aqui na frente. Às vezes o problema é do pregador. De fato, o pregador não está com uma vida com Deus e isso trava tudo. É verdade. Mas também, às vezes o problema está com a gente. Nosso coração está tão amargo, tão azedo, que trava tudo, gente. Não produz aquela... Não quero ser neopentecostal, por favor, eu não sou um pastor neopentecostal, mas vou usar uma expressão neopentecostal. Não produz aquela atmosfera espiritual onde a graça de Deus é derramada sobre nós. É por isso que eu gosto de ler nas nossas assembleias, Salmo 121, ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Em união.
Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo para nós é: cuida do seu coração. Betel, membro da Betel, meu irmãozinho, minha irmãzinha, cuida do seu coração. Não permita que nenhuma raiz de amargura tome conta da sua vida. Se você precisa perdoar, como Paulo vai dizer, perdoa. Mas cuida do seu coração, por amor a Cristo e a sua igreja. Cuida do seu coração. Que não haja entre nós, no nosso meio, nenhuma raiz de amargura. Que você possa olhar com alegria para o seu irmão. Que você possa chegar aqui na igreja e sentir alegria, porque você está na igreja. Que você possa chegar aqui e olhar para o seu irmão e dizer: olha, meu irmão não me deve nada. Porque às vezes a gente chega na igreja e fala assim: aquele irmão está me devendo. Aquele irmão está no meu caderninho e está lá, a anotação está em vermelho, ele me deve. Absolutamente, gente. Nós somos os filhos da graça de Deus, que haja entre nós, não uma lista de débito e de crédito, mas nós, irmãos, nós vivemos em outro reino, e esse reino é o reino do amor de Deus. E assim como Cristo nos amou e nos aceitou e nos perdoou e cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós, assim também, meus irmãos, nós precisamos cancelar o escrito de dívida dos nossos irmãos. Porque como os nossos pecados foram cravados na cruz de Jesus, o pecado do nosso irmão contra nós também foi cravado na cruz de Jesus. Que não haja entre nós, portanto, nenhuma raiz de amargura. E Paulo vai dizer também de indignação, ou seja, de justiça própria, de justiça pessoal. E aqui a gente esquece, parece que essa ideia do apóstolo Paulo, de quem pertence ou a quem pertence a igreja. Essa igreja, meus irmãos, a igreja de Cristo pertence a Jesus. Não nos pertence. Porque às vezes a gente fica indignado com o irmão, porque o irmão não está no padrão que eu acho que o irmão deve estar. Mas quem disse que o irmão tem que estar no padrão que você acha? Você está indignado com o irmão porque ele não é muito comprometido, mas o seu irmão não pertence a você. Ele não é seu escravo, seu servo. Às vezes a gente cobra muito dos irmãos, mas nos esquecemos que o Senhor dos nossos irmãos não somos nós. Ele não presta contas a nós. Nosso irmão presta contas a Jesus Cristo. Quem julga se o irmão é comprometido ou não, se ele é servo ou não, se ele está agradando ao seu Senhor ou não, é o próprio Senhor da igreja. A nós não pertence o julgamento, meus irmãos. A nós foi nos dado o mandamento de amar. A Deus, somente a Deus o julgamento. Então não fique indignado com o seu irmão. Tenha paciência com ele. Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. É claro que domingo após domingo nós estamos dizendo aos irmãos: irmãos, não é tempo da gente perder com as coisas desse mundo e ficar deixando que as coisas desse mundo tomem lugar no nosso coração. Não é tempo para isso. E nós dizemos aos nossos irmãos: sejam diligentes, deem o seu melhor para o Altíssimo,
façam o que for necessário para agradar ao Senhor. Então, deixem a preguiça. Domingo, vem à igreja. Nós brigamos com os irmãos nesse sentido. Seja comprometido com o reino de Deus. Nós brigamos com os irmãos nesse sentido. Mas, nós não julgamos o nosso irmão. Quem julga é apenas Cristo. Então, que não haja entre nós amargura, que não haja entre nós nenhuma indignação, que não haja entre nós ira. Nós já falamos que o apóstolo Paulo disse que nós devemos irar e não devemos pecar, mas aqui, mais uma vez, Paulo está dizendo daquela ira assassina, daquela ira que mata a relação. Quando nós matamos as pessoas no nosso coração. Esse é a quebra do sétimo mandamento. Não matarás, não assassinarás. Nós não temos, irmãos, da parte de Deus, um mandamento para a gente matar as pessoas dentro de nós. Eu sei que a igreja é um lugar de difícil convivência. Porque nós somos muito diferentes. Existem pessoas na igreja que são fáceis. Que você conversa com elas, elas entendem o que você está dizendo. Mas existem pessoas mais sistemáticas. Que você conversa com elas e você tem que pisar em ovos, porque talvez aquilo que você dizer não vai agradar essa pessoa. Ou ela pode pensar errado, ou ela pode pensar diferente. Isso é possível. Existem na igreja aquelas pessoas que são meio estranhas, né? Assim, são meio esquisitas, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, ela é estranha, esquisita. Aí eu gosto daquela piadinha, né? Se você está pensando, qual irmão na igreja é esquisito ou estranho? A gente fica pensando, se você não conseguiu detectar nenhum irmão estranho, esquisito na igreja, é sinal que seja você. Mas tem gente que é diferente. Tem um ritmo diferente, tem uma maneira de ver a vida diferente, não é assim? E aí a gente vai e seleciona no nosso coração e diz, esse aqui eu vou me relacionar, mas com esse aqui não. Esse aqui eu vou matar das minhas relações, mas esse aqui eu vou receber na minha casa. Mas nós não temos esse direito, meus irmãos. Porque assim como Cristo nos aceitou e não nos matou em seu coração, antes pelo contrário, Ele nos amou, nós também precisamos aceitar e amar o nosso irmão. Guarde o seu irmão no fundo do seu coração, porque ele é seu irmão. Eu lembro de uma historinha muito interessante, e na verdade não é uma história, aconteceu realmente um senhor, ele ficava na janela, todos os dias de manhã ele acordava cedo e tinha o hábito de ficar na janela da sua casa no interior. E aí ele sempre via um menininho passando, um menininho de mais ou menos de uns 10, 12 anos, passando com o irmãozinho dele nas costas, o irmãozinho devia ter 3, 4 anos de idade. E ele carregava o menininho levando esse irmãozinho dele de cavalinho assim para a escola. Todo dia. Como se fosse uma mochila, né? E era um morro, era uma rua morrada, o menino subia com o irmãozinho dele nas costas. E aquele senhor achava aquilo tão interessante. Dia após dia, aquele menino carregando o seu irmãozinho nas costas. Aí um dia o menino passou, levou o irmãozinho para a escola. Quando estava voltando, aquele senhor que deveria ser aposentado, né? Vai ficar na janela tanto tempo assim. Aí ele perguntou para o menino, deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou curioso. Pode falar, pois não. Eu vejo você domingo, dia após dia, subir nesse morro, com sol, com chuva, carregando
aquele rapazinho nas suas costas, e ele ainda vai com mochila, ele é muito pesado. Você não se cansa de carregar esse peso? Aí aquele menininho de 12 anos virou para aquele senhor, que deveria ser mais sábio do que ele, disse assim, não, ele não é um peso. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Meus irmãos, aqui na igreja não existem pesos. Não existe irmão problemático. Existe apenas irmão. 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 Somos irmãos. Ponto. Qualquer adjetivo que a gente tenta colocar ou colar esse irmão, não serve. É seu irmão. É seu irmão. Então, abandone a ira. Abandone também a gritaria e a blasfêmia. Aqui tem um processo de irritação muito forte. Paulo está mais uma vez admoestando os irmãos. Abandone a gritaria, essa falação desordenada e também a blasfêmia. Uma coisa vem ligada à outra, porque quando a gente fala demais, a gente é verborrágico demais, a gente acaba blasfemando contra Deus. Sabe, uma das coisas que mais faz a gente blasfemar contra Deus é quando a gente começa a falar do nosso irmão. Porque quando nós falamos do nosso irmão ou contra o nosso irmão nas nossas gritarias, nós estamos atacando a própria imagem de Deus que se reflete na vida do nosso irmão. Quando nós falamos mal da criatura, nós atacamos ao Criador. Então Paulo está dizendo, longe de vocês, toda a gritaria e também toda a blasfêmia. Cuidado, porque na verborragia de você pode muito bem estar blasfemando contra Deus. Está se voltando contra Deus. Porque a gritaria que também tem uma ideia de você estar murmurando contra o seu Criador. E quando nós murmuramos, meus irmãos, nós mandamos uma mensagem muito clara para Deus. O murmurador diz assim para Deus, olha, Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Se eu tivesse no seu lugar, aquele irmão seria diferente. Se eu tivesse no seu lugar, aquela igreja seria uma igreja diferente. Se eu tivesse no seu lugar, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos seriam diferentes. E quando nós fazemos isso, nós blasfemamos. Nós queremos assumir o lugar que pertence ao Senhor nosso Deus. O murmurador está sempre insatisfeito. O murmurador, o blasfemador, ele não consegue enxergar a graça e o poder de Deus e a beleza de Deus no meio da comunidade. Ele olha para a comunidade, ele olha para a igreja e só vê aquilo que está faltando. Irmãos, é verdade, nós somos uma igreja em construção. É verdade que aqui entre nós existem ainda muitas imperfeições. Nós precisamos, meus irmãos, ainda consertar muita coisa. Isso é verdade. Mas aqui está a grande diferença. O murmurador, o blasfemador, ele só consegue ver as imperfeições. Só consegue ver as deficiências. Só consegue ver o pecado. Só consegue ver a lacuna, aquilo que está faltando. Mas, quando os nossos olhos são curados pela graça de Deus, nós também conseguimos ver, além das deficiências, nós conseguimos ver também a graça de Deus, nós conseguimos ver também o amor de Deus, nós conseguimos também ver a beleza de Deus na comunidade. A gente olha para a mesma pessoa
E o murmurador vai dizer, está vendo? Ela ainda continua com aquele defeito. Mas quando a gente olha com os olhares da graça, a gente pode olhar para essa mesma pessoa e dizer, olha, como ela foi transformada pelo poder do Evangelho. Você pode chegar na igreja e ver tudo errado, mas você pode chegar na mesma igreja e ver tanta coisa boa acontecendo. Irmãos, eu sou testemunha justamente disso. Existe tanta coisa boa acontecendo na nossa igreja. Tanta coisa boa. Tantas vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Existem tantos irmãos levando o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Eu que participo dos bastidores dessa igreja, eu vejo como a Betel tem funcionado como uma casa de misericórdia. A gente não fica colocando aqui no telão e fazendo propaganda, olha, o irmão fulano está fazendo isso, o irmão fulano está fazendo aquilo. Mas nós temos percebido e visto como Deus, de uma forma muito orquestrada, e a igreja funcionando de uma forma tão orgânica e harmônica, como os irmãos têm se amado cada vez mais. Têm se importado cada vez mais uns com os outros. Como cada vez mais a graça de Deus tem operado no nosso meio e produzido transformações. E produzido santificação, como Deus, por sua misericórdia e graça, tem nos enriquecido dia após dia. Então, o nosso convite, o convite do apóstolo Paulo, para eu e você, é que a gente abandone toda essa murmuração e toda essa blasfêmia contra Deus, e possamos olhar de forma graciosa para a boa obra que Deus está realizando entre nós. É uma mudança de paradigma, gente. É uma revolução copernicana. Em vez de a gente ficar girando o nosso mundo, a nossa igreja, em torno do nosso umbigo e do nosso padrão de perfeição, vamos permitir que Cristo seja o sol e que a igreja possa gravitar em torno desse sol, e para que esse sol, que Cristo, possa iluminar a nossa igreja, para que a gente veja Deus agindo entre nós. Irmãos, porque Deus tem agido entre nós, Deus tem falado no nosso meio, Deus tem exortado essa igreja, não tem faltado profecia na vida da Betel, não tem faltado palavra de Deus, não tem faltado transformação, não tem faltado alimento, não tem faltado, muitas vezes, envolvimento dos irmãos. Nós estamos ainda longe do que nós podemos ser, sim, mas nós estamos caminhando para lá. E Cristo está conosco, gente. Jesus está conosco. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que aquele que começou em vós a boa obra, aquele que começou em vós a boa obra, quem começa essa boa obra na nossa igreja é Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, ele vai fazer. Mas não é nem por força, não é nem por violência, é pelo seu Espírito, meus irmãos. Não é porque eu vou colocar cabresto no meu irmão e vou ordenar para que o meu irmão possa viver de uma determinada maneira. Isso não funciona. O que transforma a vida dos nossos irmãos é o poder do Evangelho, é o Espírito de Deus. O irmão precisa ser convencido, não pelos meus argumentos, constrangido, não pela minha presença firme e forte, não é essa figura do ministério pastoral, não é essa figura da liderança. Deus não nos chamou para ser dominadores do rebanho. Mas o irmão precisa ser convencido pela palavra de Deus. Precisa ser constrangido pelo amor de Deus. E é a palavra de Deus e o seu amor, dinamizados pelo poder do Espírito que habita em nós, que vai produzir beleza e santificação na vida da Betel. Nada humano produz isso. Nenhuma técnica humana produz isso.
santificação e unidade e comprometimento são frutos do Espírito. Ao invés da gente querer dominar o nosso irmão, vamos orar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pedir para que Deus continue falando conosco. Vamos santificar as nossas vidas. Porque é por meio da santificação da nossa vida e do nosso testemunho que os irmãos também são edificados. Longe de vós, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Olha que coisa interessante, Paulo está falando para crente aqui, gente. É possível um crente ter um coração maldoso? Um espírito de escorpião. Maldade. Sabe que está fazendo maldade. Sabe que está machucando e faz. Faz para doer. Fere. Fere de propósito. Quer ver o circo pegar fogo? Maldade. Sabe que o outro tem um ponto fraco e toca nesse ponto fraco? Maldade. Deus não nos chamou para ter um coração maldoso, meus irmãos. Deus não nos chamou para usar a maldade. De forma alguma. Que não haja maldade entre nós. Que não sejamos maldosos. Que a gente não sinta prazer em fazer o nosso irmão sofrer. Às vezes, a maior maldade que a gente pode praticar com o nosso irmão não é brigar com ele, é ignorá-lo. É matar o irmão dentro da gente. É olhar com altivez para ele, sem dar uma palavra. É se sentir superior a ele. Ô, gente, na igreja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem pele mais bonita do que a outra. Na igreja, só existe um Senhor que está acima de tudo e de todos. O resto é servo. É servo. É servo. Paulo vai dizer, não sejam maldosos. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. É interessante porque o que o apóstolo Paulo pressupõe é que todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia do nosso irmão. Você também é fraco, é falho, é pecador. Você precisa da misericórdia e da bondade do seu irmão. É por isso que nós estamos aqui domingo após domingo. Porque nós somos necessitados. Nós não somos uma comunidade de fortes que se juntam para se gabar, para dizer o quão santo e o quão correto nós somos. Não. Nós somos uma comunidade de gente fraca.
que domingo após domingo se reúne para receber misericórdia. Esse mundo já pisa tanto na gente. Esse mundo você vale por aquilo que você produz. A lei do mercado é essa. Se você é produtivo, você está dentro. Se você é improdutivo, você está fora. Esse mundo glamoriza e valoriza os poderosos, os fortes, os mais belos e os mais jovens. Esse mundo já é tão hostil, gente. Mas aqui na igreja não. Aqui na igreja não. Aqui tem que ser o lugar da bondade. Aqui tem que ser o lugar da compaixão. Aqui, os fracos têm vez. Porque todos nós somos fracos. Aqui, a compaixão tem lugar. Porque todos nós precisamos da compaixão de Deus. Paulo vai dizer e terminar: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. No versículo anterior, Paulo vai falar sobre a raiz de amargura, para que ela não seja germinada no nosso coração. E o antídoto para isso é o perdão. É o perdão. Eu não sei se você tem alguém no seu coração que você precisa perdoar. Mas eu sei que o crente não tem o direito de não perdoar. Porque Cristo já nos perdoou. Se fomos perdoados, da mesma forma, precisamos perdoar. Somos o povo da reconciliação, meus irmãos. Somos o povo da conciliação. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da convergência, da unidade. Portanto, que a nossa igreja viva assim, que possamos exercer compaixão e bondade, que possamos também perdoar uns aos outros. Paulo pressupõe relacionamentos aqui. Só perdoa quem se relaciona. Porque seria fácil a gente vir domingo após domingo e ter um culto verticalizado, você e Deus. Depois você vai para sua casa, ok, resolvido. Mas aqui Paulo pressupõe uma vida em comunidade. E quando vivemos em comunidade, nós nos ferimos. Nós nos magoamos. Nós ofendemos. É verdade. Mas também, quando vivemos em comunidade, nós temos a oportunidade de exercitar a compaixão, exercitar a bondade, exercitar o perdão. Que haja entre nós a alegria de podermos viver assim, na presença de Deus, na presença dos nossos irmãos, ministrando uns aos outros. Que Deus abençoe e amadureça a nossa igreja. Feche os olhos e vamos orar. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por essa manhã de estudo, por essa boa palavra que sempre nos alimenta, Senhor. Ó Deus, o nosso desejo é que o Senhor possa sondar o coração da sua igreja. O Senhor que anda no meio da sua igreja, Senhor, que está aqui entre nós,
possa sondar o nosso coração, Senhor. E que não haja entre nós nenhuma raiz de amargura, nenhuma ira, nenhuma gritaria, nenhuma blasfêmia. Ó Senhor, pelo contrário, que possamos abandonar a maldade e nos revestirmos, Senhor, de toda a bondade, de toda a compaixão, perdoando uns aos outros, assim como o Senhor também nos perdoou. Ó Deus, faz com que essa palavra que chegou até a nossa mente possa cair no nosso coração, possa cair no coração da nossa igreja, Senhor, e possa, Pai, produzir frutos. Ó Senhor, faz-nos um, por amor ao Teu nome, faz-nos um, Senhor. Ó Deus, modifica o nosso coração para que possamos nos parecer com Jesus Cristo. Tira do nosso coração todo o desejo de controlar o nosso irmão. Ó Senhor, para que essa igreja seja livre pelo Teu Espírito, Senhor. Livre não para fazer o que bem desejamos, mas seja livre para fazer aquilo que Tu desejas. Eu oro, Senhor, nós oramos, para que o Senhor nos amadureça, Deus, para que o Senhor possa nos fazer crescer até atingirmos a verdadeira varonilidade, a estatura de homens perfeitos, assim como Jesus é. Nós queremos, Senhor, dia após dia, santificar cada vez mais a nossa vida e nos parecermos mais contigo, Senhor. Mas enquanto esse processo não se consuma, ó Deus, que haja entre nós amor, compaixão, paciência. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, haja entre nós, para que possamos edificar uns aos outros, para que possamos, Senhor, como igreja, não discriminar o nosso irmão, antes, pelo contrário, que seja a Betel um lugar onde todos são amados e são aceitos, e são estimulados, são desafiados, são encorajados a viverem a nova vida em Jesus Cristo. Faça isso, Pai, não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito. Faça isso entre nós. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Domingo abençoado a todos. Logo mais à noite, continuamos com a nossa série de mensagens. Graça que vai além. Participe conosco. Não vá embora sem dar pelo menos uns 80, 90 abraços e tomar um cafezinho gostoso ali no nosso hall.